Olá, está começando mais um Visão Técnica, programa de análise técnica do InfoMoney. Eu sou o Thiago Salomão e tenho hoje comigo nessa sexta-feira, 7 de novembro, o analista técnico da WinTrade, Igor Gramignani. E aí, Igor, tudo bom? Tudo bom, Thiago. Igor, o Ibovespa teve uma semana de queda, apesar da alta nessa sexta-feira. A gente também teve uma semana bem tumultuada para a Petrobras, em meio a reajuste de petróleo, de combustível ou não. A ação começou a oscilar muito e terminou essa semana também no negativo. Mas a gente também vai analisar as ações das exportadoras, que foram muito bem desde o início da disparada do dólar, meses atrás. Mas bom, vamos começar com o Ibovespa, Igor? Vamos lá, Thiago. A gente está vendo aqui o gráfico do Ibovespa, o gráfico diário, né? A gente vê uma sexta-feira de alta, mais uma semana de queda, né? O que a gente pode esperar para os próximos dias do Ibovespa? Certo, então o Ibovespa no gráfico diário, a gente consegue observar uma formação de canal de baixa, né? Esse canal traçado aí nas linhas verticais em vermelho. Então um movimento bem desfavorável no médio prazo e no curto fez uma volta, não passou dos 54.630. Então nós temos esse ponto como primeira resistência agora no diário. Teria que quebrar essa resistência para confirmar um pivô de alta e aí a gente tentar acionar uma compra. Mas por enquanto eu peço aí para o investidor ficar de fora, né? A gente pode também colocar aqui uma média móvel de 21, já conseguimos observar o candle dessa sexta-feira e da quinta também abaixo da média. Então ainda segue num movimento difícil e o problema é que agora tem um marco do 49.900, é o primeiro suporte no diário, e se perder esse suporte, Thiago, aí é complicado, é queda de 5.000 pontos para o índice, pode jogar ele para a mínima do ano lá no 44.900, que é um fundão de março desse ano. Então tomar cuidado que aí pode ter uma pressão vendedora bem forte no índice. Bom, então para o investidor que não está dentro da bolsa ainda, está acompanhando o movimento da Bolsa nessa semana. Ele tem um fundo lá na faixa dos 50 mil, 49.900, que ainda é relativamente distante, né, Igor? A gente está perto aí da faixa dos 53 mil. Perfeito. E pro lado de cima, essa zona dos 54.630, né? Isso. Então, enquanto ele estiver dentro dessa banda aí de quase 5.000 pontos, é melhor ficar esperando alguma definição clara, né? Exatamente. Aí não dá nem compra nem venda, né? Tanto na ETF BOVA11 ou no índice futuro, né? Então o investidor ele tem que aguardar o que vai romper primeiro, quebrando o 54.630, abre um espaço até os 58.900, que é a segunda resistência. Depois temos os 60.250 e aí um topo mais importante nos 62.300, que foi deixado bem no início de setembro desse ano. Então, por enquanto, é aguardar. Tá. Sua opinião como analista que já está no mercado há um bom tempo, você acha que o Ibovespa tem chance de sair dessa zona de congestão até o final do ano ou o mercado deve dar uma descansada até esperar 2015 para sair dos 54 ou 49.900? Olha, é difícil de prever isso, né? A gente fala análise gráfica, trabalha com probabilidades e não com afirmações. Então, qualquer coisa que eu passe agora para o investidor falando assim, até em dezembro vai estar em X mil pontos, poderia a gente estar indo mais para um lado de profecia do que de análise, vamos dizer assim, né? Então, é claro que olhando para o gráfico agora, a perspectiva maior é de queda. Eu acredito que deve bater sim no 49.900. Agora, se perder, aí a gente pode ter uma incidência maior de buscar o 44.900, né? Mas o cenário para curto e médio prazo não tá legal. A gente pode subir também aqui, Thiago, as rentabilidades, né? Então, a gente consegue ver que essa semana, menos 2,57, que é o resultado aí do mês de novembro, e no ano, ó, tá patinando, 3,33. Então, no ano não sai do lugar o Ibovespa em 12 meses, 0,92. Então, mais estável ainda, né? Mais estável. Então, um período maior, a gente consegue ver que no rally eleitoral de março a setembro foi uma bela arrancada, saindo do 44.900 para os 62.300. Então, a gente está falando de quase 40% de alta, né? E depois de setembro começou esse movimento desfavorável. Então, realmente está De ruim. março para cá, a gente está com quanto de alta, Igor? Olha, de março até o momento, a gente vamos ver do 44.900 até o fechamento praticamente da sexta, 18,57 de alta. Ainda é uma alta boa para quem entrou naquele metade de março, né, quando começaram as especulações em torno das pesquisas eleitorais, quando o mercado começou a reagir mais às notícias de eleição, né? Mas se comparar com o que a gente deixou lá em setembro, parece estar cada vez mais distante aquele topo, né? Exatamente. A gente já consegue até soltar um Fibonacci
pegando esse fundo e o topo dos 62.300, eu vou deixar aqui reforçado nessas linhas verdes o FIBO. Então a gente consegue ver, Thiago, que chegou até fazer a retração do 618. Vou reverter aqui o FIBO para o investidor olhar melhor para baixo, né, a retração, só para acertar o percentual. Então, olha, o 618 estava lá no patamar dos 51.500 e chegou até ficar um pouco abaixo dessa retração e aí voltou. Então, a retração de 618 é uma retração forte como suporte. Então, estancou nessa retração e aí voltou a subir. Claro que quem pegou pós-eleição, né, primeiro pregão pós-reeleição da Dilma, se deu muito bem, porque na segunda-feira acabou marcando até um paviozão, ó, dia 27 de outubro, deixou 48.700, né, de fundo, e aí foi até 54.630. Então deu uma alta até interessante. Foi até o tema do programa da semana passada, porque não só o Ibovespa, como muitas ações, inclusive de bancos, né, chegaram a ter uma alta na faixa de 20% dessa mínima de segunda até o topo de sexta-feira. Quem comprou ali no fundo, né, realmente se deu muito bem na segunda-feira, pegou uma rentabilidade boa aí na semana. Legal. Vamos analisar então o gráfico de Petrobras, Petrobras e Vale também? Vamos. As duas das principais blue chips do nosso querido Ibovespa. Começar com a Petrobras. Olha, a Petrobras, é muito importante o momento gráfico que ela está agora, Thiago. Ela está bem num suporte de 13,76, bateu no pregão da quinta-feira, bateu essa sexta e não perdeu, fechou em 14,27. Então ainda não vejo um momento de acionar a venda nela, mas se perder vai complicar. A gente diminui aqui o zoom, ó. E aí consegue ver fundo para ela só no 11,82, que também é mínima de março. Então, por que isso, né? O papel sobe em linha reta nesse período de março e aí não deixa fundo. Então é perigoso essa perda do 13,76. Vai até armar, Thiago, um pivô de baixa. Então tem que tomar cuidado aí a próxima semana na Petrobras, com o rompimento desse suporte, acionaria um trade de venda. A Petrobras está com um gráfico também bem parecido com o Ibovespa, se pensar em o que fazer agora, né? Não é nem venda nem compra nesse momento, mas ela está um pouquinho mais feia, principalmente para baixo, né? Ela está muito mais próxima de perder esse suporte, né? Isso, no campo de alta, né? A gente pode também falar que a Petrobras agora no curtinho, ela está um movimento lateral, a gente chama isso de congestão na análise técnica, que é entre esse 13,76 suporte, estou marcando aqui esse retângulo em azul, né? Até o 15,28, que é resistência. Só que acima do 15,28 a gente consegue ver vários gaps de baixa na Petrobras. Então, olha, o primeiro, vamos só tirar aqui o retângulo para facilitar a análise. Então, o primeiro, a gente tem aí, Thiago, o 15,52, depois 17,87, 19,62 e 21,40. Então são 4 gaps de baixa que a Petrobras deixa aberto e todos esses gaps de baixa funcionam como resistência. Então se perguntar onde estão as resistências da Petrobras? Nos gaps. Então é gap atrás de gap. A gente fala que é um gap de continuidade do movimento. Dá um gap de baixa, continua caindo. Dá um gap de baixa, continua caindo. E assim vai. E se alguém me perguntasse, quando deu a Dilma, ou antes de definir o cenário político, o gráfico precificou, já que a análise gráfica vem antes, precificou, Thiago. Se a gente olhar num gráfico semanal da Petrobras, a gente vai observar que na sexta-feira, antes da Dilma ser reeleita, estava dando venda. Vamos mostrar isso aqui para o investidor, que é importante também, olha. No semanal, esse é o candle da semana que fechou do dia 20 de outubro. Perdeu o 16,86, que era um suporte, e fez um pivô de baixa traçado em laranja. O pivô ele é um marco, né, definitivo de reversão de tendência e abriu venda. Então, na segunda-feira, independente de quem ganhasse as eleições, o gráfico semanal já estava me mostrando venda com expansão de Fibonacci no 11,89. Portanto, praticamente na mínima do ano que a gente mostrou no diário, que era 11,82. Então, o mais provável da Petrobras é buscar essa mínima do ano, de março. Bom, vamos analisar o gráfico da Vale antes nesse final do primeiro bloco. Depois a gente analisa os outros papéis no segundo bloco. Olha só a Vale 5, que legal, hein? A Vale 5 que bateu no 20,31, mínima do ano, e não perdeu também. Encostou nesse suporte na quinta-feira e hoje voltou a subir, uma alta de quase 2% hoje. Na próxima semana eu chamo a atenção porque se quebrar a resistência do 21,55, é fundo duplo, é W traçado em laranja, e aí abre compra Vale, pode reverter a tendência no curto.
Temos uma LTB também, Thiago, essa LTB traçada em vermelho começou bem no final de julho. Ela vai funcionar como resistência em torno dos 23,50. Então também é um marco, um ponto de realização de lucro para quem efetuar a compra nesse fundo duplo. Depois temos 24,07, o 25,06 e ainda tem um gap para fechar lá no 26,20. Então atenção se vai confirmar esse fundo duplo, esse W, para reverter a tendência na Vale. Tá querendo confirmar, né? Tá, pelo menos o comecinho tá bonito da Vale, né? Exato, hoje já deu essa pontada para cima, então segurou e já voltou a repicar, só falta um pedacinho agora para realmente acionar esse trade de compra. Tem algum fundo depois desse 20 aí? Então, Thiago, aí a gente vai ter que voltar muito no gráfico, é patamar de 2009, eu vou ter que até marcar aqui uma linha horizontal, vou deixar ela também reforçada em azul, e a gente vai ter que voltar o histórico. Então, teve um gap, né, que a Vale acabou fechando em abril de 2009, e estava no 2012, esse gap foi fechado. Então, olha, realmente vai ter uma lentidão aí, eu não sei se eu vou conseguir mostrar de forma rápida, tá? Ah, mas sim, vamos indo que uma hora chega lá. A Vale andou bastante nesse período mesmo, tem que... Então, você vê, olha, a Vale retrocedendo aí, Thiago, 5 anos, hein? Voltando para fundos de 2009, bem ruim o cenário dela. Acho que eu vou ter um problema de lentidão aqui para retroceder o gráfico, tá? Mas a gente pode pôr aí um semanal para poder achar um fundo mais rápido, né? Vamos lá. Já chegou quase aí. Isso. Olha, então, se a gente tiver abaixo dessa linha azul, que era o preço que estava, né? O próximo suporte jogaria para 18,69, 18,70. Tá? Então, realmente ficou bem ruim. Aí a gente está falando de março de 2009, próximo suportão aí para a Vale. Bom, então um resumo do Ibovespa e das duas blue chips. Ibovespa espera um pouco, Petrobras espera um pouco com um viés mais negativo que positivo, e a Vale querendo formar um possível pivô de alta, né? Uma possível reversão, um fundo duplo aí. Fundo duplo, um W, perfeito. Então a Vale, finalmente, visão técnica, vai terminar um pouquinho menos pessimista com a Vale, né? Embora o cenário não seja ainda dos melhores. Né? Exatamente, a gente já consegue ver uma queda de 32% no ano aí para a Vale, né? Então é tendência de baixa no curto, no médio, no longo, e agora talvez a gente consiga ver uma luz aí com essa figura gráfica, mas ainda não foi confirmada, então não façam aí, investidores, a entrada antecipada. Espera a quebra do 21,55. Legal. Bom, no próximo bloco a gente vai analisar as ações que vocês pediram através do visãotecnica@infomoney.com.br. Fique ligado.